FM, programa Lean. Para você ficar conectado com o que importa. Apresentação, Jansen Leiros. Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2019 é o ano. Estamos entrando no ar com o programa Link aqui na Betel. E você vai ficar comigo até às 11 horas da manhã com música, trânsito, notícias do dia, convidados e tudo mais que for relevante para você seguir feliz e muito bem informado na sua manhã. Bom dia a você que nos ouve aqui pela Rádio Betel e FM 98,7. Bom dia também para quem nos ouve pelo aplicativo TuneIn ou em qualquer lugar do mundo pela internet e no site da Rádio Betel FM em www.radiobetel98fm.com.br. Bom dia para você que nos assiste pela página do Facebook da Rádio Betel e bom dia também para você que nos assiste pela página do Link Hourview. Bom dia para você, Rodrigo Souza. Cadê, Rodrigo? DJ Azeitona. Esse que é a maravilha. Programa começando hoje, estreando ao vivo. Não tem nada mais gostoso do que começar ao vivo. Bom dia, Bárbara Leal. Tá dormindo ainda lá? Tô dormindo nada, bom dia. Tô fazendo a pauta do Betel Total já. Eu peguei ela de surpresa, gente. Peguei de surpresa para acordar. Arregalei o olho assim. Mas é muito bom estar com você aqui, Bárbara. Beijo grande. Beijo. Bom dia, Flávio França. Bom dia, Jansen. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Que seja uma manhã de segunda-feira abençoada na vida de vocês todos. Eu não podia deixar de chamar meu amigo Flávio França para ser o meu convidado especial para o dia especial da inauguração, da estreia do programa. Obrigado por você ter vindo, Flávio. Não tem porquê, muito me honra o convite, porque eu sei que você tinha pelo menos 5.800 pessoas para convidar, e eu não sou o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, mas você escolheu a mim. Mas é o convidado do coração. Pois é, como diz o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, sou o que sou. Então estou aqui, né? Quero mandar também um bom dia especial para o Roberto Pereira e a equipe dos corretores da Imobras Imóveis, e também para o Elinho, para a Valéria, toda a equipe de profissionais da Rodacar Pneus. Bom, minha gente, hoje é dia 20 de maio, é Dia Nacional do Pedagogo. Temos aplausos para os pedagogos? Hoje a claque. Olha, eu acho que eles não estão merecendo muito aplauso. Que me perdoem os pedagogos, mas o lugar, tendo como patrono o que tem, a educação brasileira só poderia estar onde está. Eles estão devendo pelo menos parte da classe. Pelo menos parte. Também hoje é dia do técnico e do auxiliar de enfermagem. Agora a claque está animada. Bom. E também é dia do comissário de proteção da infância e da juventude. Eu já passei dessa fase. Esse comissário não vou conhecê-lo. Na história da humanidade, em um dia 20 de maio, morria o navegador genovês Cristóvão Colombo, que viveu de 1451 a 1506. Como se morria cedo, né? Rapaz, assim... Um homem que descobriu a América morreu com 55 anos. Porque ele não era segurado do INSS, né? Porque senão ele ganharia aquela pensão, né? Aquela aposentadoria especial. Então, quer dizer, principalmente se ele fosse funcionário público, né? Que aí ele seria pago no teto com sacrifício de todos os outros. Ele viveria mais tempo, mas naquela época ele ganhou um bom dinheiro, ele foi sustentado. Foi, a coroa, verdade. Coroa espanhola. Verdade, era o INSS da época, só que pagava para quem queria, né? Pois é. Quem o poder queria pagar. Dia 20 de maio também morria a Ana Nery, a enfermeira voluntária na Guerra do Paraguai. Ela viveu de 1814 a 1880. Também no dia 20 de maio, acontecia a chegada dos primeiros prisioneiros ao campo de concentração de Auschwitz. Isso se passou em 1940. Continuando no dia 20 de maio, teve a criação de Palmas, capital do Tocantins, em 1989. E para terminar, no dia 20 de maio, também muito importante, Romário fazia o 1000º gol. Nada. Foi dia 20 de maio. De 2007. Craque é craque. Muito bem. Vamos dar a sequência aqui ao dia. Aí. Eu não saberia o que seria a minha vida sem DJ Azeitona. É verdade. Mas tinha que botar o hino do Vasco, né? Porque o Romário não era do Vasco.
Mas acontece o hino do Vasco, não quer colocar. O Vasco não está merecendo o hino, não. Porque o Vasco ainda não conseguiu ganhar uma partida no Campeonato Brasileiro, não é isso? Está na lanterna. Está na lanterna junto com o Grêmio. 2 pontos, se eu não me engano. Então o Vasco tem que ser reinventado. O que ele faz? Aí, voltou de Flamengo. Como se ele estivesse jogando muita bola, né? Pois é. É igual aquela história dos amigos, a gente não tem efeito, né? Os inimigos, se não tiver, a gente coloca. É verdade. Vai ser passional. Me ajuda aí, como é que era mesmo o nome? Eu esqueci agora. Que ele era locutor de rádio também, né? O autor da Aquarela do Brasil. Ari Barroso. Ari Barroso, ele era flamenguista roxo. Assim, igual a azeitona, era. Aí ele narrava os jogos de futebol, né? Na época que o pessoal tinha que assistir, quando se não ia ao estádio, tinha que ser pelo rádio. E aí, quando o time adversário fazia um gol no Flamengo, era gol. Mas quando o Flamengo fazia um gol, esticava metade do programa. É gol! O gol acontecia aos 15 minutos do segundo tempo e terminava de gritar aos 30. É verdade. Muito bem, minha gente. Nós tivemos aqui uma semana passada, uma semana bastante difícil no Brasil. Todo mundo tem acompanhado aí as notícias, os entraves, os imbrólios que a gente tem vivido aqui nesse país. Está difícil a governabilidade do país. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio presidente da República que lançou um texto, né, extensa, grande, inclusive. O autor é desconhecido, mas alguém já achou até o autor aí, e depois a gente tenta achar qual é o nome dele. Mas um texto forte em que fala exatamente do flagrante, da flagrante circunstância de ingovernabilidade que o país fica se o presidente da República não se der aos conchavos. Essa a palavra. Uma semana difícil, uma semana que nós tivemos passeatas, nós tivemos falas difíceis e complicadas do presidente, que embora não tivesse nada de errado na fala, porque é uma fala que remonta a uma frase própria do Stalin, mas fizeram uma balbúrdia em cima disso, como se ele tivesse criado a frase, né, dos idiotas idiota útil, isso. Também tivemos aqui o Congresso se negando a votar a MP 870, que ajusta a administração federal. E o que na verdade, nós estamos vivendo hoje, Flávio, é nada mais, nada menos do que o que eu já vinha prevendo e falava nos debates antes da eleição. Não sei se você lembra, quando eu dizia que me preocupava muito mais o momento pós-eleição do que o pré-eleição. Porque eu tinha certeza absoluta que uma pessoa no perfil de Jair Bolsonaro teria, na verdade, grandes dificuldades de comandar o país. Verdade. E o que eu já temia está se concretizando, né? Na verdade, não é uma situação que se dificulta por incompetência ou coisa que o valha. É pelo caráter dele, o caráter político dele. Ele tem esse caráter político, e aliás ele falou isso aqui na entrevista que deu a gente, né? Ele falou: não farei negociatas, não farei conchavos. Se tiver que perder a eleição por isso, eu perco. Ele não perdeu, mas está com a dificuldade que a gente previa de levar o país adiante. E está ficando flagrante, na verdade, é que se você não se der aos conchavos, se não se der à velha política do toma lá da cá, com esse Congresso a gente não consegue andar. Uma das coisas positivas que a gente pode observar nesses 4 meses e meio, já indo quase para 5 meses de governo Bolsonaro, lembrando que desses 5 meses, 17 dias, ele ainda estava convalescendo da facada, é que ele tem sido fiel ao prometido na campanha. Ele tem procurado concretizar tudo aquilo que ele prometeu, e o que não fez é porque não depende só dele. Por exemplo, a reforma da Previdência. É uma promessa de campanha, mas que não depende só dele. A reforma tributária, que virá a seguir, também não depende só dele. Mas se há uma grande virtude nisso, porque nós acostumamos, Jansen, nós temos mais ou menos a mesma idade, ver que o sujeito, ele, na campanha, ele promete mundos e fundos, e depois que ele assume, ele muda totalmente o seu projeto de governo, daquilo que ele prometeu por ocasião da campanha,
E a justificativa é porque a realidade se impõe. E que o país era diferente daquilo que ele imaginava, o poder e por aí afora. Bolsonaro não, ele tem sido bastante regular nesse aspecto, em estar, de toda forma, procurando seguir aquilo que ele prometeu durante a campanha. Eu faço alguns reparos com relação mais à pessoa dele, que às vezes, talvez, uma de suas virtudes, ao mesmo tempo, de uma forma enviesada, possa ser seu defeito, que é a questão da sinceridade. Ele é muito sincero. Só que nem toda verdade é para ser dita. Ou pelo menos não na hora que ele não diz. Na hora e não no modo. E não no modo. Entendeu? Eu penso que o que está precisando para ele, pessoalmente, é um pouco mais de polidez. E ele procurar ser mais fleumático, evitando essa exasperação quando, por exemplo, um jornalista ele faz uma pergunta capciosa. E, aliás, cansam de jogar casca de banana para ele. Mas, olha, isso não é só com ele. Todos os presidentes passaram por isso. Sempre vai ter gente mal intencionada que já vem fazendo uma pergunta para você, sugestionando a resposta. Opa, como fazem? Então, você tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa, porque existe uma certa liturgia no cargo. E espera-se que você tenha um comportamento de estadista e que não vá a todo momento para o embate com o seu adversário, nivelando-se por baixo, porque aí você acaba se apequenando. A gente vai falar sobre essas coisas mais detalhadamente ao longo do programa. Agora, nesse momento, eu queria me concentrar no fato de que a situação que nós estamos passando, ela é muito difícil. Ela é uma situação que demanda muita concentração do povo brasileiro, uma situação que requer de nós uma serenidade e uma responsabilidade muito grande para não ir atrás daquilo que houve na mídia. Tem que ter responsabilidade de procurar se informar daquilo que verdadeiramente está acontecendo, para que nós não tenhamos uma população tocada e pilhada, né, impulsionada por aquilo que a grande mídia ou os grandes grupos que têm as suas pretensões contrariadas pelo governo que se instaurou, manipulando a população. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, de uma certa serenidade e uma clarividência muito grande, uma atenção redobrada para que o país não entre num colapso. Nós terminamos agora o primeiro trimestre, a economia do Brasil não andou. Primeiro trimestre já não andou. Uhum. Ela não aponta melhorias para o segundo trimestre. Nós já estamos em maio. Lembrando que o segundo trimestre se faz entre abril, maio e junho. Nós já estamos na segunda metade de maio, portanto, já entramos na segunda metade do segundo trimestre. Não deveremos apresentar nenhuma melhoria, né? E aí nós precisamos tentar salvar a segunda metade do ano. Uhum. Isso só vai acontecer se os investimentos internacionais voltarem para o país, se o dinheiro voltar a circular, se a economia voltar a reaquecer. Então, esse sentimento de trava no país precisa acabar. Então, mas o que está motivando isso? O governo começou com uma expectativa, viu uma expectativa no mercado de crescimento da economia de 2,5% neste ano, 2,5%. Seria um crescimento razoável se comparado com o ano passado, que foi 1,1%. E essa expectativa ela foi sendo reduzida e hoje ela está em 1,1%, igual ao ano passado. Mas por quê? Agora, isso pode se reverter rapidamente no segundo semestre. Se nós conseguirmos aprovar a reforma da Previdência. Se nós aprovarmos a reforma da Previdência, com certeza essa expectativa vai mudar. Por quê? E até o Paulo Guedes já respondeu isso. Mas como é que pode ter melhoria no quadro econômico se a gente não conseguiu fazer nada ainda? Não existe melhoria no ar, numa expectativa sobre algo não inexistente. É mágico, né? Não tem varinha de condão para isso. Dinheiro há para investir no Brasil. Existem, por exemplo, os Estados Unidos têm 267 bilhões de dólares para investir no Brasil. O que está dependendo?
está dependendo de uma sinalização positiva do nosso lado, que seria o quê? Primeiro, aprovar a reforma da Previdência. A própria MP 870, que até agora não foi votada. Não foi votada. Corre o risco de a gente voltar a ter todos os 29 ministérios e tudo mais. Exatamente. Então, quer dizer, os sinais que a gente dá para o mercado é ruim. É um sinal de retrocesso. Uma medida provisória de modernização da máquina administrativa corre o risco de caducar. Modernização, se não for votado, e, sobretudo, de redução de despesa. Redução de despesa. Aí nós temos uma reforma da Previdência que está empacada pelo Centrão, que não quer que ela ande, e nesse sentido o Paulinho da Força cometeu o seu sincericídio a bem do Brasil, que disse que a reforma precisa mesmo ser desidratada, porque senão Bolsonaro vai conseguir se reeleger. Não pode provocar economias tão grandes que lhe garanta a reeleição. Exatamente. Quer dizer, o sujeito que diz isso devia estar na cadeia, porque isso é um bandido. Uma grande demonstração de que para ele pouco importa. Pouco importa o Brasil. O que importa é o poder e a manutenção no poder. Então, se nós dermos os sinais para o mercado, aprovação da reforma da Previdência, tá? A concretização da medida provisória 870, se a seguir, né, olha, com a reforma da Previdência o dinheiro já vai entrar. E o dinheiro que está aqui dentro vai ser movimentado. Se nós, a seguir, começarmos a reforma tributária, tá? Começarmos a reforma tributária, o Brasil vai receber dinheiro de todo lado. Porque a gente está empacado nisso. Pois é. Vamos falar muito mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos agora para o nosso momento de oração, porque eu acho que a gente precisa começar pedindo a Deus que nos ajude nesse momento. O país precisa ser... na verdade, eu vou até dar uma quebrada na sequência do que eu ia falar, que eu vou lembrar outra coisa. Gente, você acabou de falar sobre o que o Paulinho da Força acabou de declarando. E aquele texto que o Bolsonaro divulgou, falando sobre a ingovernabilidade diante da não aquiescência aos conchavos, sabe o que isso demonstra, gente, na verdade? É que, de uma forma ou de outra, aquilo que a gente pedia a Deus há 2 anos atrás, que a gente vinha aqui na rádio toda hora falando sobre isso, continua acontecendo, não obstante a eleição. O país está e continua sendo passado a limpo. Nós estamos enxergando coisas que nós não enxergávamos. O fato do Jair Bolsonaro não conseguir andar é uma demonstração, é uma revelação do que acontece claramente por baixo do tapete do poder. Sem dúvida. Então agora nós estamos conseguindo enxergar de forma clara aquilo que a gente suspeitava. Agora está muito claro. Isso não é senão a continuidade de um processo de passar o país a limpo, e eu dou graças a Deus por isso. Nós vamos agora orar e agradecer a Deus por isso e pedir que Deus nos ajude como nação. Feche os olhos para orar e o Senhor vai responder. Ele sempre está atento ao chamar de quem Ele crê. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia nas nossas vidas. Amém. Por essa manhã que já começou bem, ensolarada, gostosa, um calor gostoso, um clima agradável para nós cariocas. Nós te louvamos, ó Deus, porque esse clima nos garante pelo menos iminência de tragédias, essa cidade que vem sofrendo tanto com tragédias ininterruptas, consequentes e por inconsequência do poder público. Nós te pedimos, ó Deus, que tu nos abençoe para que nós tenhamos a clarividência e a serenidade, a inteligência e a capacidade de enxergar aquilo que tu tens feito neste país. Continuastes a passar o país a limpo e nós estamos enxergando o que acontecia no submundo do poder. Nós te pedimos a Deus que essa possibilidade, essa revelação que nos é dada, nos garanta ou nos propicie, nos proporcione uma vida melhor, uma capacidade de agir para a melhoria da qualidade de vida do nosso país. Que nossas lideranças aprendam com isso, que nossas lideranças declinem dos seus projetos pessoais e passem a se interessar por aquilo que é probo, santo e agradável, e os interesses da população. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Vamos falar aqui com o pessoal que está na live da rádio. Bom dia, pessoal. Aí, olha para lá, Flávio França. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Eu daqui não enxergo quem está com a gente aí na live. Fábio Oliveira. Meu querido pastor Fábio Oliveira, um beijo grande para você. Beijo. Benjamin Chacal, nossa digníssima ouvinte, está sempre com a gente. Obrigado, Benjamin. Quem mais que está ali embaixo? Eu não consigo enxergar daqui. Eu daqui também não estou enxergando nada. Mas não faz mal. Amanhã eu vou conseguir uns óculos da Ótica Carol para melhorar a minha visão. Dando sequência aqui, vamos ouvir mais uma música agradável, mais um louvor. Você está com ele com o link? Não? Abriu o programa? Ainda não abriu a programação. Vamos seguir aqui com o que a gente estava falando, Flávio, antes de entrar a nossa programação. Primeiro dia é assim mesmo, não tem jeito, né? Até que as coisas se encaixem. Claro, sem dúvida. Você chegou a ler esse texto que o rapaz mandou e o presidente divulgou? Sim, eu não li o texto, eu vi um áudio. Vi um áudio a respeito. Concordo plenamente. Mas Jansen, assim, eu acho que está faltando muito nesse momento habilidade ao governo. Você vê, você pega, por exemplo, fazendo uma análise do governo Temer. Temer é ladrão, não tenha dúvida. 40 anos que ele manda no Porto de Santos, ele e o PMDB. Mas Temer tem uma postura diferenciada. Ele recebia ataques de todos os lados e não revidava pagando o mal com o mal. Eu acho que é isso que está faltando, é a serenidade que você falou, postura, tá? Postura do governo, parar com essa coisa de bater ou levou. Na sexta-feira nós fizemos aqui um debate, lembra, Bárbara? Fizemos um debate aqui exatamente sobre isso, e estava aqui o Lincoln, o Del, o Lula Garrido. Sim. E o Armando José. E nós falávamos exatamente sobre essas circunstâncias, e o Armandão, ele é defensor de que haja exatamente essa serenidade, essa troca de discurso, essa mudança de comportamento. Já o Del e o Lula, eles entendiam que não, que o presidente foi eleito por ter esse tipo de postura e que precisa se manter nesse comportamento, porque é o que o sustenta, digamos assim. Pois eu acho que é esse o problema, que ele se torna refém do seu discurso de campanha. Ele fala, né? Isso, ele se torna refém do discurso de campanha e tem que toda hora estar incensando a militância através das redes sociais. E assim, muitas vezes, na minha maneira, na minha leitura, de uma forma equivocada, que dá margem para que o outro lado reaja. Quer dizer, você está dando munição para o bandido. Olha só, o que a oposição está fazendo, a oposição está destruída, porque a oposição não tem discurso. A única coisa que eles fazem, aquelas mulheres loucas, né, aquele triunvirato do mal, que é a Érica Cocai, a Gleisi Hoffmann e a Maria do Rosário, o que elas fazem é gritar, espernear e querer tirar a saia pela cabeça, só isso. E tentar criar confusão onde não existe, né? Tu viu que ela tentar criar confusão onde não existe. Ela tentou armar uma cena de que ela tinha sido agredida. Uma cena de que ela foi agredida, exato. Então, assim, a oposição está sem discurso. Não tem nada de alternativo para colocar. Mas a oposição está surfando na onda que o próprio governo levanta, por inabilidade. Entendeu? Por ter que falar coisas que eram absolutamente desnecessárias. Eu tenho a sensação, Flávio, veja se você concorda comigo, eu tenho a sensação de que o fato de Jair Bolsonaro ter vivido 28 anos como parlamentar, e por conta da posição de parlamentar, que é uma posição de apontar erros, de apontar defeitos, falar sem responsabilidade do que vai acontecer em função da minha fala, porque eu, na verdade, não sou executivo, portanto eu falo o que eu quiser. Uhum. E tem imunidade para isso, inclusive. Né? Será que esse hábito não acabou sendo inevitavelmente levado para a cadeira do primeiro executivo do país? Eu creio que sim. E olha, o criminoso número 1 do país, que está preso lá em Curitiba, quando ele alçou o cargo de presidente, ele falou uma grande verdade. Ele falou, olha, até aqui nós éramos oposição. A gente era oposição a tudo.
Agora nós somos governo. Porque você ser oposição é uma posição muito cômoda, Jansen. Você atira pedra. Você atira pedra, mas agora você é vidraça. Isso eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ainda não entendeu. Ele agora é vidraça. E toda vidraça que ele estende, ele leva a pedrada. O problema é que ele está jogando a pedra para o alto e ficando embaixo para a pedra cair nele. Porque é um discurso que bate e volta, retorna mal para ele mesmo nas coisas que ele diz. Como, por exemplo, essa questão do idiota útil. O que ele falou, do ponto de vista técnico, filosófico, pode estar correto. Perfeito. Mas soa como um xingamento. Soa como um xingamento. Não é diferente palavras, digamos assim, técnicas que a gente usa na igreja a partir da Bíblia. Você pode passar por uma pessoa na rua, apontar o dedo para ela e dizer assim, ô, seu ímpio. Ele vai entender isso como xingamento. Ele vai tacar uma pedra em você. Pois é. Então, quer dizer, é o que eu falo, tem verdades que não há que ser dita. Porque além vai do que voltar contra você. Além do que a palavra idiota toca em muita gente, essa sensação. Mas óbvio que está sendo xingado. Soa como xingamento. Uma vez, em sala de aula, eu falei que determinado pensamento é um pensamento idiota. Portanto, eu falei em revelação ao pensamento. Mexeu com a função de aluno? Exatamente. Então, quer dizer, porque a gente vive, tem pessoas que vivem num grau de suscetibilidade muito leve, né? Qualquer coisa, a pessoa já está... É um vaso de cristal. É uma geração que vive à mercê de se tornar atingido muito facilmente. Né? Sim, qualquer coisa se ofende, faz beicinho. Como diz o Luiz Felipe Pondé, essa geração mimimi. Então, o que acontece? Você alimenta o discurso da oposição quando sai com frases fortes, ainda que corretas, do ponto de vista técnico-filosófico, mas que o grosso da população não entendeu o que ele quis dizer. Passou como xingamento. Então, quer dizer, é uma coisa absolutamente desnecessária. E agora, assim, o Bolsonaro tem uma característica muito importante e assim, que é uma das virtudes dele, que é a sinceridade, de admitir os seus próprios erros, diz, eu dou minhas caneladas mesmo. O problema é que as caneladas dele acabam atingindo a própria canela dele. Então, é que eu digo, o maior inimigo do governo hoje é o próprio governo. Porque ele atira para dentro. Se a gente fizer a leitura por um outro ângulo, isso tem um lado positivo. Porque a gente não viu em praticamente 5 meses nada de corrupção, até aqui. Nós não ouvimos nada que desabonasse a conduta moral da equipe do governo. O que a gente vê é futrica, é disse-me-disse, é fofoquinha de bastidor, intrigas palacianas. Quer dizer, é uma coisa menor que poderia ser dispensada. Essa semana ele encontrou com um descendente asiático em Manaus. Ele foi falar com... Passou, inclusive, ontem no... Isso a Globo não mostra, você viu, Azeitona? Ele falou assim, tá tudo pequenininho aí? Brincando com o oriental, né? Aí pronto, isso já foi para mídia. Quer dizer, ele não pode soltar pum hoje. Não, ele não pode fazer nada. Qualquer brincadeirinha é interpretado como politicamente incorreto. Agora veja, uma pessoa completamente diferente do que ele é. O Lula disse que Pelotas era polo exportador de viado. Ninguém falou nada. Não houve a secretaria. Houve aqui um do lado, a oposição disse, aí depois ele tentou consertar, que era uma brincadeira, e era uma brincadeira. E era uma brincadeira. Gente, nós vivemos um mundo que está ficando cada vez mais... o mundo está ficando cada vez mais boboca, né, chato. Qualquer coisa que você fala, e que você vê, foi o criminoso que disse. Nem por isso eu critico ele. Porque eu sei que ele falou isso como uma brincadeira. Pelotas tem essa gozação mesmo com a cidade, com o pessoal de lá. Com os homens, né, principalmente. Ou só com os homens. Muito bem. Isso passa. Nós vamos ouvir agora uma música e logo depois nós vamos para os nossos comerciais. Não sai daí, nós voltamos já. Hoje é dia de estreia do programa Link aqui na Betel. O Senhor faz queimar cada dia essa paixão no meu coração pelos perdidos, feridos. Eu me importo.
arde em mim o amor de Jesus. Esse amor tomou conta de mim. Ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Arde em mim o amor de Jesus. Esse amor tomou conta de mim. Ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Por onde eu for, levarei esse amor. Vou estender minha mão. Eu fui chamado para abençoar. Eis-me aqui, Senhor. Eu me importo, choro pelos filhos sem pai, os perdidos, feridos, carentes de amor. Eu me importo, clamo pelos povos sem Deus. Enche-me de ti e faz de mim a tua voz, Senhor. Arde em mim o amor de Jesus. Esse amor tomou conta de mim. Ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Por onde eu for, levarei esse amor. Vou estender minha mão. Eu fui chamado para abençoar. Eis-me aqui, Senhor. Eu me importo, choro pelos filhos sem pai, os perdidos, feridos, carentes de amor. Eu me importo, clamo pelos povos sem Deus. Enche-me de ti e faz de mim a tua voz, Senhor. Eu quero transbordar e espalhar esse amor. Faz queimar por onde eu for essa paixão. Oh, se você deseja isso, meu amado, pega sua voz, declare. Eu me importo, choro pelos filhos sem pai, os perdidos, feridos, carentes de amor. Clamo pelos povos sem Deus. Enche-me de ti e faz de mim a tua voz, Senhor. Louvor, eu me importo, do Ministério Atitude da Igreja Batista Atitude da Barra. Um beijo grande para todo mundo da Igreja Batista Atitude. Vamos para o comercial e a gente volta já já. 98,7 10h41. Preste bem atenção. Vem anunciar, divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 21 24470773 ou 986666606.
e marque uma reunião com o departamento comercial. Oportunidade única. Estamos te esperando. Não se esqueça, todo sábado das 17 às 22 horas, pouco papo e muita música para balançar o seu esqueleto com Adriele Castro, no Mix 987. Fiquem ligados. Na Rádio Betel FM. Você é o repórter. Isso mesmo. Informe-nos sobre a situação do trânsito e transporte de seu bairro ou cidade. Ligando para 2447-0773 ou enviando e-mail para ouvinte@radiobetel98fm.com.br ou pelo Facebook da Betel. Na Betel FM, você é o repórter. Escritório Dr. Reinaldo Máximo, advogados associados. Atendemos Rio e todos os estados nas seguintes áreas: vara de família, vara civil, INSS em geral, trabalhista, juizado de pequenas causas, recursos administrativos junto ao Detran, juizado criminal e violência doméstica, criminal em geral, inclusive tribunal do júri. Ligue e agende a sua visita em nosso escritório na freguesia 3264-4747, 3902-0408. Doutor Reinaldo Máximo, advogados associados. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. 98,7 Betel FM. Quer promoção? Aproveite a mega promoção de pneu Dunlop na Roda Car. Confira, pneu 1756514 Dunlop por apenas R$ 128 e 205-55-16 Dunlop por apenas R$ 186. Montagem e balanceamento grátis. Para outras medidas, consulte-nos. Ligue e confira 2561-5000. Aproveite essa semana 2561-5000 ou acesse nosso site rodacarpneus.com.br. Pneus à base de troca. Pesquisa do dia. Muito bem, minha gente, vamos falar aqui da pesquisa do dia de hoje no Debate Betel, que será comandada pelo meu querido pastor Fábio Oliveira. É o Fábio que vai fazer hoje? É, muito bem. Túnel acústico é fechado nos 2 sentidos após desabamento da estrutura. Isso aconteceu na sexta-feira. Nós estávamos aqui durante o debate, o trem apareceu ali na televisão pra gente e começou a chamar a atenção. Mas a gente não conseguia saber do que era. Minha mulher me liga dizendo que tinha acabado de acontecer e ela tinha acabado de passar pelo túnel. Graças a Deus não aconteceu nada nem com ela, nem com ninguém, né? O motorista foi extremamente hábil. Mas nós tivemos mais uma tragédia no Rio. A pergunta do tema do dia é o seguinte: você acha que o Rio de Janeiro vai continuar vivendo com tragédias ininterruptas, sim ou não? Você que quiser participar do Debate Betel, mandar para cá a sua opinião, vai ligar para qual telefone? De Daytona. 2447-0773. Repita! 2447-0773. E se quiser mandar a sua opinião pelo WhatsApp? WhatsApp Betel 21 9 8666-6606. Ou participando pelas redes sociais da Rádio Betel. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com/Betel 987. E no Insta @Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh, yes!
Muito bem, vamos dar um giro de notícias aqui para as notícias desta manhã. Maia discorda de ideia de apresentar texto alternativo para a reforma da Previdência. Estava tendo uma onda aí de gente que estava querendo apresentar um projeto da reforma, mas a cara do legislativo, foi essa frase do boneco que foi representar lá, a turma que está querendo desidratar a reforma da Previdência, mudando tudo para que não haja a tal da economia que propicie a reeleição do Bolsonaro. Agora nós estamos com 5 meses de governo Bolsonaro e eles já estão preocupados em não deixar o Bolsonaro se reeleger. Isso, mudando tudo para continuar o mesmo. Exatamente. Para não funcionar absolutamente nada, a não ser os 65 anos para aposentadoria. Sim, e é em cima do que o Paulinho da Força disse. Né? Vamos desidratar a reforma, e aí eles pretendiam apresentar um projeto alternativo, porque até aí, veja bem, apresentar um projeto alternativo, princípio, faz parte do legislativo. Mas o problema não é esse, o problema é a motivação deles. A motivação, apresentar um projeto alternativo e discutir qual seria melhor, pega um ponto de um, pega um ponto de outro, esse é o trabalho do parlamento. Mas a motivação é maligna, porque o que ela quer é atrapalhar o governo Bolsonaro. Isso ficou bem claro naquilo que o Paulinho da Força disse, para justamente impedir que ele tenha voto suficiente para se reeleger. Quer dizer, eles estão preocupados o que vai acontecer daqui a 3 anos e meio. E como eu sempre digo, por isso que eu não concordo com reeleição, porque eles começam hoje a já se preocupar daqui a 4 anos, eles não fazem outra coisa. Sim, mas eles passam 4 anos se preocupando com as suas próprias reeleições. É só isso que eles fazem o tempo todo. Mas um troço que me incomoda profundamente. Eu acho que o problema não está na reeleição, é mais ou menos a questão como é a apresentação de um projeto alternativo. É a motivação. Porque o cara, vamos supor, você tira a reeleição, é uma faca de 2 gumes. Se o sujeito está fazendo um bom governo e você gostaria que ele continuasse, ele não pode, porque você retirou a reeleição. Eu não digo do executivo, eu estou falando do legislativo. Do legislativo. O legislativo, porque o legislativo é o que provoca o aparelhamento do Estado. O executivo não consegue fazer isso. Essa é a barganha feita do executivo para o legislativo. É a maneira com que o legislativo força se torna o executivo refém. Porque em troca de voto, ele quer cargo aqui, ali e acolá, e ele vai entrando, vai colocando seus tentáculos dentro da máquina pública, o legislativo. Sim. Ele passa a fazer parte do executivo de uma certa maneira, drenando o erário público, né, o recurso público, para as suas próprias expensas, os seus próprios interesses. Não, eu concordo. Então, o legislativo, que não vai fazer grande diferença, legislou um abraço, acaba com um político de carreira. Sim, mas acontece o seguinte, você, de 4 em 4 anos, arrumar 550 novos deputados, estou me referindo especificamente à Câmara Federal, a Câmara dos Deputados Federais, teria o Senado, teria as assembleias legislativas, né? As câmaras municipais, você arrumar 550 novos e de qualidade. Nós somos 207 milhões de brasileiros. A Suécia faz isso e com muito menos gente. Não, pois é, mas aí é que tá. Mas olha só o nível geral. Não, ok, tudo isso eu entendo. Só que é uma maneira de descontinuar a possibilidade do apego ao cargo, que gera a necessidade da geração de um propinoduto que os alimente. Então, né? Mas assim, eu acho que a própria sociedade tem que ter instrumentos de controle dos seus eleitos. Eu acho que a gente, como povo, deve pressionar, não simplesmente dar um cheque em branco no dia das eleições. Para um grupo de políticos que diz na televisão de que eles não têm obrigação nenhuma de atender a opinião pública, como você já ouviu isso aí antes, não vou precisar falar o nome do santo, é melhor que a gente não tenha, por enquanto. Depois pode ser que a gente reveja. Então a gente tira esses. Vamos ver. Nós tiramos um monte de gente. Nós já acabamos de reeleger esse que falou isso. Vamos olhar. Seguindo nas notícias do dia, editorial do G1 diz: partidos usam o COAF para vingança contra a Lava Jato. Sim. Completamente verdade. Sim, tirar o COAF do Ministério da Justiça para colocar na fazenda, na economia, onde ele não tem muita função. Mas o pior não foi isso. O pior foi eles
tirarem o poder do auditor fiscal de apresentar denúncia. Que chamaram de emenda Gilmar Mendes. De evitar que ele, o direito à privacidade. Porque Sim. eu faço a besteira, tem direito à privacidade. Com isso que eles estão tentando fazer, você sabe o que vai acontecer? Não precisa mais ter nem conta na Suíça. Uhum. Você pode ter conta aqui mesmo. Pode ter aqui mesmo, ninguém mais pode ver. Ninguém mais vai poder invadir minha conta. Sim, então, um abraço, né? Verdade. Vamos seguir nas notícias do dia. A gente volta para a política o tempo todo, não é? Muito bem, pressionado o BNDES muda chefe do Fundo Amazônia. Tá, notícia no Globo. Vamos dar a sequência aqui, então, para outros quadros do programa e seguir falando daquilo que... Olha, tem uma notícia aqui bacana. Uma notícia fofinha. Vamos dar uma notícia fofinha para dar uma melhorada nesse humor do programa logo de estreia, né? Príncipe William e Kate, sua esposa, divulgam fotos dos filhos brincando no jardim. Isso é uma coisa extremamente importante, não é? Sem dúvida. Agora, isso é uma notícia importante para o povo da Inglaterra. Está feliz da vida, né? Tá tudo bem. A Libra é mais valorizada que o dólar. Não está nem tão bem, né? Porque estão lá brigando ainda por causa do Brexit. Mas a briga do Brexit vai mudar 6 por meia dúzia. Também não vai fazer grande diferença para a vida deles, não. Mas assim, eles não vão ter real dificuldade no final do mês para pagar as contas. A vida continua, né? Assim, pelo menos da maioria, né? Agora, eu acho importantíssimo a presença da família real. Não tem dúvida. Eu estou me referindo ao fato de ter esta importância num contexto de vida muito melhor. Muito melhor. Quiséramos nós aqui estar preocupados com o tamanho da barba do Pedro II. Não, eu acho que ele deveria manter a barba só em 12 centímetros, que 11,5 ficar deselegante. Você imaginou a gente nesse nível de preocupação, coisa espetacular, né? Parar uma nação para discutir o comprimento da barba do imperador, não é? Verdade, né? Uma coisa seria maravilhoso. Não ter assunto mais grave. Vejam a roupa que Princesa Isabel usou no lançamento da... Hoje, no contexto nosso, seria São Paulo Fashion Week, né? Seria Michele Bolsonaro, né? Olha, a roupa da Michele deveria ter 2 centímetros mais longa, com um tom diferente. Mas, por um outro lado, eu pergunto a você, não ficaria também muito monótono? Bom, mas pelo menos a gente não sofreria tanto. Mas não sei, de repente aumentaria o número de suicídios, né? Porque você falou na Suécia, a Suécia é um dos campeões de suicídio. Não, mas acontece que aqui no Brasil o camarada já não pode mesmo se suicidar porque a quantidade de problemas que o leva à morte é muito grande. Né? A falta de remédio nos hospitais, falta de atendimento nos hospitais públicos, falta de segurança pública, bala perdida para tudo que é canto, tragédia no trânsito. Você quer que ele ainda tem que se suicidar? Não dá tempo. Aqui, se ele quiser se suicidar, pelo menos no Rio de Janeiro, basta ele penetrar em algumas áreas da cidade, que é certo a morte. É certa a morte, é mais fácil você morrer aqui em algumas áreas do que mergulhar num mar cheio de tubarão e tal. Muito bem. Bilionário negro quita dívida de uma turma inteira de estudantes nos Estados Unidos. Bilionário negro quita dívida de uma turma inteira de estudantes nos Estados Unidos. Muito bem, se o cara é bilionário, quitou as dívidas. Só não estou entendendo por que teve a ressalva de ser um bilionário negro. Porque parece que ele que estava quitando era de negros também, endividados, eu acho. Não tenho a certeza. Que seja. Mas ele é porque... Eu penso, sai a notícia aqui no Brasil. Ele é o afrodescendente mais rico dos Estados Unidos. Parece que ele tem 5 bilhões de dólares, né? Olha, eu tô achando que a gente tem aqui um irmão que foi separado na maternidade. Ele é a cara do pastor Fábio Oliveira, olha aqui. É mesmo? É. Olha aí, Fábio. Fábio, conta essa história pra gente de novo, hein? Rapaz, direito, hein? Você tem aí a pessoa não sabíamos que você era gêmeo. Olha só. Você tem um gêmeo, irmão. Vamos falar com o pessoal que nos acompanha aqui pela live da rádio. Tem o apóstolo Roberto Júnior, me acompanhou lá no dia que eu estava na Rádio Maravilha. Um grande abraço, apóstolo Roberto Júnior. Um beijo grande para você. Está dizendo aqui, muito feliz por esse programa voltar ao ar. Muito bem. Bom dia, glória a Deus. Ele está dizendo. Maria Eunice Gonçalves também. Um grande abraço para você, Maria Eunice. Um beijo para o meu primo Ronaldo Leiros. Esse beijo saiu na hora, olha que beleza. Um beijo para o meu primo Ronaldo Leiros. Eu também quero mandar um beijo para Rosimone Leiros, também de Mato Grosso do Sul, 3 Lagoas. Também nos assiste. Só que eu não consigo ver muita gente não, viu, o Azeitona? Ele só me abre aqui uma quantidadezinha pequena de pessoas. Eu não consigo ver aquela lateral da live. É uma pena.
para poder falar com mais pessoas que com certeza estão nos assistindo. Mas eu quero mandar um abraço e um beijo grande, agradecendo a audiência e a companhia. Eu recebi muitos votos de sucesso nessa nova fase do programa. Tem muita gente acompanhando. O programa vai ter exatamente o mesmo conteúdo que tinha anteriormente, com umas mudanças que nós fizemos. Hoje é só a nossa estreia. Nós ainda estamos adaptando o programa a todas a realidade, inclusive com a do horário. Engraçado que o horário muda a capacidade nossa de penetração, né? Às 7 horas da manhã, eu estou falando com as pessoas que estão se deslocando, e quando dá 7h30, elas já não estão mais ouvindo o programa, porque já chegaram no trabalho, 15 para as 8, já estão chegando no trabalho. Às 10 horas da manhã, elas já estão no trabalho. Alguns conseguem ouvir, outros não conseguem ouvir. Mas eu pego muito mais gente que está em casa, na audiência. Eu estou recebendo esses retornos aqui. Então, também o programa tem que ser adaptado para esse nicho de pessoas que estão nos assistindo nesse horário. Mas vamos dar sequência aqui, falando ainda sobre as coisas que aconteceram na semana passada no mundo e no país, né? E voltando aos assuntos da semana passada e também dessa semana, eu não sei, você gosta de futebol? Olha, eu não gosto nem desgosto. Eu gostava de futebol quando o Zico jogava. Você viu que já faz bastante tempo, né? Faz algum tempo. Mas assim, depois daquele vergonhoso 7-1, que eu não assisti, que eu falei aqui na rádio, que o meu protesto... Pensei que você tivesse você falar que eu não joguei. Não, mas nem sonho. Eu não assisti a Copa, deixei isso bem claro aqui na ocasião, que eu não assistiria como forma de protesto, que eu já sabia para onde que a coisa estava caminhando, só que eu errei, que ficou muito pior do que eu imaginava. O grau de corrupção foi muito acima do que eu poderia ter imaginado. Eu não assisti a Copa, portanto, eu não tive o desprazer de assistir esse 7-1. Mas como eu fiquei sabendo, e aí é que se havia algum espírito futebolístico em mim, ele morreu com os 7-1. Ele foi soterrado. Foi soterrado. Então, hoje, assim, eu não sei dizer praticamente nada de futebol. Não. Bom, no final de semana nós tivemos aqui dois jogos que foram bastante interessantes. O primeiro foi o do Fluminense no sábado, né? Ganhando do Cruzeiro de 4-1 no Maracanã, você viu? Poxa, coisa rara para o Fluminense. E no Fluminense você não tem aí na carga não, né? Só tem do Flamengo. Miserável desse... O computador é programado para colocar só o hino do Flamengo. Só toca... Só. O e computador ele tenta tocar outros hinos, ele não consegue, né? Tem curto. Fluminense! Aí para. O computador é flamenguista. E o Fluminense saiu dessa zona, de uma zona desconfortável, né? Estava lá para trás, com a vitória sobre o Cruzeiro com 4-1. Foi um espetáculo. Os tricolores ficaram super felizes e deram sequência aí à alegria deles de conseguir ver o time sair da zona de rebaixamento já incômoda. Tudo do ano é isso, né? Começa o campeonato e os times cariocas, sempre um ou outro, demora a engrenar. É um troço horroroso. O Vasco, mais uma vez, não consegue engrenar uma vitória. Ele estava ganhando de 1-0, eu não nem lembro, acho que foi do Avaí, em São Januário, e no último minuto o Avaí empatou o jogo e atrapalhou toda a caminhada do Vasco. O Botafogo perdeu de 1-0, se eu não me engano, também de um time... também ele estava jogando lá no time, acho que não lembro contra quem que estava jogando agora, também estou ficando gaga. Mas eu também não tenho esse mesmo pensamento que você. Futebol na verdade, eu penso igual ao Milton Neves, só que ele vive disso. Que o futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes. Ótimo. O Milton Neves fala isso, eu acho perfeito. E o Flamengo tinha ganhado também no seu jogo. O Flamengo continua... Ganhou ou empatou? Pô, mas que flamenguista é você? Você tem que saber dessas coisas. Mas não fique preocupado, porque eu não vou falar de futebol no programa. Nós teremos aqui o nosso comentarista de esporte, sempre às segundas e quintas-feiras, falando sobre a rodada. Você não terá que ouvir essas minhas opiniões estapafúrdias e completamente vazias, porque eu não entendo lufas do que vai colocar acontece. Um profissional. Vou botar uma pessoa interessada e conhecedora do futebol e do esporte. Vamos falar dos aniversariantes. Tem vinheta dos aniversariantes aí pronta ou não? Pega uma antiga nossa aí, entendeu? Aê! Não é a minha, mas ele... Quebrou o galho. Muito bem, vamos dar um parabéns para Tânia Bastos.
Também para Vivileiros. Para a minha querida amiga Sônia Vieira. Para o Bruno Moreira, lá de Campo Grande. Ontem fez aniversário o Arnaldo Nascimento, lá da Hemobras. Para o Sérgio Augusto, meu querido amigo lá no norte do país. E para o Adriano Ito. E com esse nome deve ser alemão, né? Com certeza. Alemão ali da Liberdade. Um abraço grande para o meu querido Adriano Ito. Que Deus abençoe a vida de vocês e torne todos os seus sonhos em realização, em realidade. Que vocês tenham em Deus confiança e coragem. Vamos seguindo aqui para a gente se encaminhar para o final do programa. Flávio, hoje o primeiro dia, primeiro momento da gente falando e voltando ao ar, é mais para o pessoal ouvir minha voz e saber que eu estou de volta. Sim. Né? E saber que a gente vai continuar sempre apertando os grugomilos aí do pessoal e colocando a faca no pescoço de quem tiver que colocar, porque a gente aqui não brinca em serviço. A responsabilidade que a gente sempre teve aqui na Rádio Betel foi de ser extremamente político, ainda que apartidário. Não temos predileção por partido algum. Eu também não tenho filiação partidária nenhuma, poderia, mas não tenho. Não, pelo amor de Deus. E procuro me manter aqui distante até para poder criticar. Porque depois que você assume um lado... Você não pode mais falar. Aí fica difícil, né? Depois que você ganha um carguinho lá, qualquer coisa assim, tá recebendo um pichuleco por mês... Se bem que você tem aí a Janaína Pascoal, que é no que eu queria entrar para a gente terminar o programa, a Janaína Pascoal, que sai um pouco dessa curva, porque ela foi eleita a mais votada deputada estadual da história em São Paulo, o recorde de votação. Ela foi votada PSL de São Paulo e ela não se prende ao fato do partido. Ela já disse que o PSL é um partido tão ruim quanto o PT, frase dela, numa das vezes que ela assumiu lá a tribuna. E essa semana ela soltou o verbo falando que é contra as passeatas que estão sendo convocadas para o dia 26 de maio, em favor do governo. Ela acha que quando se é governo não se tem que fazer passeatas. Pensamento dela. Né? Da Janaína Pascoal. Ela diz que ela não concorda com a passeata, que ela não vai participar de passeata, que não a convoquem para pedir para que ela convoque as passeatas, que ela não vai fazer isso. Ela tem as argumentações dela, está lá na página da própria Assembleia de São Paulo. O Correio Brasiliense, O Correio Brasiliense também soltou na íntegra o vídeo dela falando. Você, Flávio França, o que você acha? Que deve ter passeata ou não deve ter passeata? Olha, primeiro, acho que tem alguma coisa a ser colocada. A passeata não é do governo. Sim. Até que o governo não pode fazer isso. Não deve. Isso poderia dar até um processo de impeachment contra o presidente, se ele fosse clamar o povo para ir para a rua em favor dele. Né? Como fez o Collor. Como fez o Collor. Tentou, 92. Pelo menos, 92. Então, assim, a passeata tem que ser uma coisa espontânea dos apoiadores do governo. Eu espero que a passeata não seja um tiro que saia pela culatra. Por quê? Porque num governo que está há menos de 5 meses no poder, e essa passeata ela vai ter o claro objetivo de medir força com a oposição. Porque nós tivemos semana passada uma passeata de estudante, mas estudante que ia lá para pedir para soltar o criminoso número 1 que está preso em Curitiba. Então eu nunca vi uma coisa dessa, estudante clamando para botar um bandido na rua. Mas eu acho assim que a passeata é meio temerário mesmo. Mas eu vou dar meu apoio e vou estar lá. Eu vou dar meu apoio porque o governo tá recebendo chumbo de todos os lados, sem contar os tiros que são dados para dentro, no próprio pé. Mas ele está recebendo muito, muito bombardeio de todos os lados. E assim, eu acho que nesse sentido a população, os seus apoiadores têm que levantar, porque nós temos hoje uma oposição não declarada, que a oposição mesmo está morta, mas nós temos o Centrão. O Centrão é a maior ameaça ao governo Bolsonaro. É o Centrão que não quer deixar passar a reforma da Previdência. Total, né? Conveniência total, você vê. E o PT se junta com o Centrão. O PT sempre falou mal do Centrão. Agora se junta com ele. Por que se juntou ao Centrão? Quem é que domina o Centrão? Qual partido domina o Centrão? Então, assim, não tem um partido. Mas tem vários. A proeminência deles é do MDB.
Então, o MDB é o maior, mas você vai encontrar gente de todos os partidos, porque o Centrão, ele não é um partido, ele é um movimento. Ele é um movimento contrário ao governo, porque o governo não dá aquilo que eles querem. É só isso. Eu digo, nesse sentido, mais uma vez, parabéns para o governo Bolsonaro, que está mantendo o que disse no período de campanha, que não ia ser o toma lá da cá, que sempre se viveu. E é isso que eles querem. O que eles querem é cargo, o que eles querem é ministério, o que eles querem é poder. E como o presidente não está cedendo, eles estão fazendo tudo para jogar prego no caminho do presidente. E para destruir o caminho dele, para dificultar e eles poderem, de uma certa forma, ou fazer o que querem ou botar ele para escanteio. Sim, até porque para eles é muito bom, entre aspas, essa posição, porque como o Centrão é uma força diluída, você não tem ninguém para apontar, dizer é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Não, é uma força contra o governo. Eu vou acompanhar isso com muito interesse. Vamos ver como é que vai ser. Dia 26 é domingo que vem, não é isso? Dia 26. Eu acho que a gente tem que se levantar, sim, em favor do governo. Até quem não o apoiou, que assuma até aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele. Eu, particularmente, eu não penso assim. Mas para quem pensa, ainda que seja assim, apoie. Apoie, porque pior fica sem ele. Eu não tenho opinião formada ainda não, mas vamos ver que até lá eu decido. Muito bem, minha gente, nós vamos nos encaminhando para o final do programa. Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, nós teremos na terça-feira o quadro Alta Performance com o Léo Loureiro. Nós teremos na quarta-feira Mensana com a Valéria Gonçalves, a nossa psicóloga de plantão. Na quinta-feira, Sons e Produções, que era o nosso antigo Voz de Talento. E de volta o nosso querido pastor Flávio França na sexta-feira com o programa falando sobre assim política, o quadro Tudo sobre a Polis. Eu peguei ele hoje para a gente poder fazer um resumão do que aconteceu na semana passada e agora, a partir da frente, a gente começa a falar do que vai acontecer durante a semana, que essa semana vamos ver, promete. Essa semana promete. Muito, inclusive. Muito bem, vamos chegar ao final do nosso programa. Eu estava com saudade desse ar. Eu estava com saudade disso. Muito bem, nós vamos nos encaminhando então para o final, vamos ficando por aqui. Você esteve comigo desde as 10 horas da manhã e você pode acompanhar o programa então gravado ao vivo na live da Rádio Betel FM e na live do Hourville do nosso portal, o programa Link. Fiquem agora com a Bárbara Leal. Dá oi aí pro pessoal, Bárbara. Oi. Ela tá aqui olhando pra mim, fazendo mãozinha de tesoura. Corta no horário. E assim, elogiando ela assim, com carinha de sono, fica tão bonitinha. Mas ela vai despertar agora que ela começa o programa dela. Não, porque tem mulher que quando acorda você tem que olhar com o olho só pro susto ser pela metade. Mas a Bárbara não, bem bonitinha, com carinha de sono. Muito bem, obrigada. Fiquem com a Bárbara Leal. Um beijo para todos. Até amanhã. A gente volta, se Deus quiser. Betel FM 98,7. Preste bem atenção. Vem anunciar, divulgar sua música e ter seu programa aqui na Betel. Preços mega promocionais. Vem agora fazer parte da família Betel, que é líder de audiência. Entre em contato já. 21 2447 0773 ou 986666606 e marque uma reunião com o departamento comercial. Oportunidade única. Estamos te esperando.